Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o escritor, o médico pediatra, o membro do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas e da Academia Alagoana de Letras, Luiz Nogueira Barros. Muito obrigado, Sr. Luiz, por ter aceitado o nosso convite. Muito prazer. Dr. Luiz, uma vida tão pródiga, a gente pode contar histórias de diversas maneiras. Uma delas, o senhor escolheu, foi o livro. Como foi a descoberta do livro? Olha, a descoberta do livro, eu vou adiantar rapidamente. Eu nasci em Pão de Açúcar. Certo. 35. Desde pequeno que eu sou ligado a livro. Certo. Eu abandonava esporte, abandonava tudo por causa de livro. Não é? E essa coisa me seguiu a vida inteira. Eu me formei em medicina e quando eu me aposentei, eu tinha alguns empregos, alguma coisa que me renderiam muito dinheiro, mas eu não quis. Preferi voltar a um projeto que é da infância e juventude, que era me tornar escritor. E aí minha vida começou. Em que linha você procurou para escrever? Bom, eu tenho vários livros publicados. Tenho sonetos, eu tenho teatro, eu tenho ensaios, eu tenho muita coisa. Mas a pesquisa era a coisa que me encantava bastante. E um dia eu verifiquei o seguinte: na internet eu descobri que as mensagens de governo de Alagoas existiam na internet e aqui não existia. Quer dizer, onde deveria ter, que era o Instituto, não tinha. Aí eu comecei a trabalhar, levei uns 5 anos trabalhando isso aí, que redundou nesse trabalho aí. É o que a gente vai mostrar daqui a São instantes. 15 volumes, eu até por conta própria, eu mandei imprimir 15, botei no Instituto e 15 na academia. Mas a procura de alguém para publicar os volumes, como esses livros são caros, eu achava que a única fonte possível de publicar isso seria um órgão governamental. Por quê? Porque dispõe da gráfica, não é? E tendo uma gráfica própria, ela poderia muito bem, porque isso tem um americano, tem isso, que serve para ele de orientações, consulta, e a gente não tem. A gente tem aqui Aí eu me concentrei mais aí. falas, relatórios provinciais e mensagens governamentais de Alagoas de 1835 a 1930. Isso. Pesquisa e projeto gráfico de Luiz Nogueira Barros. Por que esse período de 1835 e 1930? Porque você tem umas interseções históricas, por exemplo. Veja, por exemplo, a República, né? A República foi uma coisa que foi tão repentina que ninguém esperava que Pedro II tivesse a República proclamada exatamente pelo praticamente o filho adotivo dele, que foi Deodoro. Mas para sentar nesse mérito, são questões internacionais muito graves, Revolução Francesa, né? A Idade Moderna, aquele negócio todinho, etc. E terminamos na República, que na verdade ela veio de fora. Ela atendia os interesses de uma época nova, né? Em que a Europa se expandia pelo mundo, etc. E o regime monárquico não se via mais ao propósito capitalista mundial. Então, por isso que a República veio. A gente pega aqui, ó, 1835. Em algum momento dessa pesquisa de quase 100 anos, em falas, relatórios provinciais e mensagens do governo de Alagoas, algo te surpreendeu? É aquilo que eu disse a você. O que me surpreendeu é encontrar isso num local onde eu jamais imaginaria encontrar. Eu nem sabia que existiam. Porque são mensagens mandadas pelos deputados, né, para o governo apoiar, aprovar, como ainda é feito hoje em dia. Eu digo, mas isso aqui tem fora do Brasil e o Brasil não tem. Aí Isso eu fui foi encontrado nos Estados Unidos. encontrei na internet casualmente. Aí eu fui no Instituto, está lá, tudo arquivado. Mas não está digitalizado. Por que não digitalizar? Por uma razão muito simples. São 15 volumes desse tamanho. Você imagina o custo para digitalizar isso aí por uma entidade que não tem dinheiro,
Que é o IGAL. Que é o IGAL. Então o IGAL hoje é um repositório de livros, uma coisa imensa. Não é? Quando você fala de digitalizar tudo isso, é em qualquer scanner, por exemplo? Mas não tem dinheiro para isso não. Não, mas seria em qualquer máquina de scanner? É. Ou precisaria de uma máquina específica, Não, um tratamento específico? Um scanner comum, ele não aguenta não. Não aguenta. Esse familiar de uso doméstico, ele não aguenta digitalizar tudo isso aí. Tem que ser um scanner de grande porte, que fizesse em série, tá entendendo? Você chega, por exemplo, no Instituto. O Instituto é o maior centro de arquivo de Alagoas. O que tem no Instituto de riqueza você nem imagina. Mas a gente escaneia alguma coisa que pode. E agora complicou mais, porque aquela escola ao lado foi dada ao Instituto Histórico e a gente não tem condição nem de transferir o material para lá, porque não existe verba. A verba existe, é muito complicada, depende do IFAM, depende do governo do Estado, é muito complicado para discutir esse assunto. O que interessa para mim é que eu dei este presente para Alagoas, não é? Por que eu estou fazendo essas coisas? Porque, veja bem, esse CDzinho que eu lhe mostrei ali, que eu estou fazendo, é porque a garotada que vai lá pesquisar, ela tem muita dificuldade. Então, o que acontece? Eu estou tentando facilitar para estimular a pesquisa. É isso que eu estou tentando fazer. O que é que uma pessoa que lê as falas, os relatórios provinciais e as mensagens do governo do estado pode descobrir e acrescentar para si? Rapaz, toda uma história familiar, toda uma hierarquia familiar. Você vai descobrir um tetravô que você nem sabia que era da sua família. Você vai descobrir uma mensagem do governo apresentada aqui, discutida aqui, que agiu durante algum tempo e que de repente você vai lá no fundo do tempo e encontra aquilo lá. Quando você pensava que não havia sido discutida, já tinha sido discutida. Já foi discutida pelos deputados provincianos, etc. E depois na República, né? Então é um manancial de informações sobre o Estado. Muito grande. Agora, uma coisa altamente cansativa, e você geralmente faz uma pesquisa direcionada, não é? Você quer saber porque essa parte recente eu conheço toda. Por exemplo, esse tiroteio da Assembleia, eu estava aqui na porta. Na época do Claudio Noa, mas tem coisa muito lá para trás. Porque para eu lembrar assim a você, por exemplo, Euclides Malta, você encontra tudo aí. E é mais ou menos recente. Tem tudo que você imaginar, você encontra aí. E assim lembrar para dizer especificamente é muito difícil. Sim. Eu imagino o seguinte exemplo, você tem os primeiros governantes, você tem, só para citar alguns, José Joaquim Machado de Oliveira, Antônio Joaquim Moira, né? Rodrigo de Souza de Silva Pontes, tudo isso no período de 1835, 1838, todos designados pelo imperador. Eram designados pelo imperador. Né? Agostinho da Silva Neves, João Vieira Esse, Cansação inclusive, é um Sinibu, dos fundadores do Instituto Histórico. que no caso desse daqui, imagino que seja o Visconde Sinibu? Não, Barão Traipu. Barão, Barão Traipu. Do João Visconde. Vieira Cansação de Sinibu. Cansação de Sinibu. É o Barão de Traipu. É o Barão Traipu. Manuel Felizardo de Souza e Melo, Caetano Silvestre da Silva, Anselmo Francisco Perrete, Henrique Marques de Oliveira, Antônio Manuel Campos de Melo. Só aí você já tem uma história de famílias, né? Muito grande. Que até hoje fazem... Você consegue ver o seguinte, porque com a chegada no Brasil dos portugueses, eles trouxeram os pretos escravos, trouxeram os degredados de Portugal, né, que eram aqueles malandros que não tinham o que fazer, desempregados, vieram para cá, acabaram com os índios e você teve aquele período das capitanias hereditárias, né? E aí a coisa vai mudando, quer dizer, é muito longo para a gente pormenorizar isso aí num prazo assim de meia hora, 40 minutos. Aí a gente fica
saltando, pulando, para tentar pelo menos dar uma ideia. Contou com ajuda para essa pesquisa? Não. Não. Essa pesquisa eu fiz no Rio de Janeiro, no Arquivo Histórico e no Museu. Quando eu aprontei isso aí, que ficou pronto, aí eu preparei, o Douglas Aprato Tenório viu o trabalho, ficou. Não, eu primeiro publiquei A Solidão dos Espaços Políticos. Certo. Veja bem, porque naquela época você tinha os Góes Monteiro, Certo. o chefe era Dos passos ou dos espaços? A Solidão dos Espaços Dos espaços políticos. Você Certo. vai entender por que solidão. Tá. Porque você tinha o grupo do Góes Monteiro, Certo. egresso da ditadura de Getúlio, Isso. aqui. De outro lado você tinha o UDN, cujas expressões eram Melo Mota, etc., Rui Palmeira, etc. E do outro lado você tinha uma esquerda, representada pelo Partido Comunista, com Jair Miranda. Certo? Certo. Eu digo solidão por quê? Porque eles tinham os grupos, mas individualmente não se comunicavam, entravam em conflito. Aí você nota uma solidão dentro daquele espaço por falta de essência ideológica, algumas vezes. E por outra, por preconceito político mesmo. Daí solidão. O Douglas viu esse livro, gostou, Sim. levou o padre Medeiro Neto, já era cônego, era presidente do Instituto. O padre Medeiros Neto. Isso. Certo. Ele gostou muito do livro, até porque ele é personagem do livro. Ele, Melo Mota, Rui Palmeira, etc., são personagens do livro. Aí ele disse, considere-se sócio do Instituto. E aí eu fui eleito para o Instituto. E esses anos todos. Atualmente eu exerço o cargo de secretário perpétuo. Quer dizer, é um cargo muito burocrático, porque eu faço eleição, tem uma série de funções específicas. Mas, na verdade, o poder executivo e de mando mesmo é reservado ao presidente. Mas a minha função é muito importante. Aí eu fiz isso para dar de presente ao Instituto e à academia. Que esse material está todo lá no Instituto. E esse material, ele foi digitado novamente ou ele foi Não. fotocopiado? Olha, eu não sei como o americano fez. Certo. Eu sei que você encontra, você vai baixando página por página. Todinha você vai baixando. Abra aqui mais na frente para você ver o original. Esse daqui? Abra. Abrir mais. Olha aí. Entendo. Está tudo conforme foi produzido. Então, apenas para mostrar também, É. em alguns trechos do livro, você percebe que é cursivo. Já em letra cursiva. Não é verdade? Ou seja, é quase que foi escrito à mão. É. E copiado É. digitalmente, mas... E mais na frente tem outro tipo de coisa. Essa é uma delas. Abra aqui na frente. Vou abrir. Só um instante. E a gente, mais para frente... Ó, bem para frente. Agora, elas estão assim no original. Olha. Você vê já brasão. Olha. De um modo geral, estão todas assim. Olha lá. Ok, a gente... Passa um pouquinho mais na frente para ver. Essa é a apresentação. Olha aí como é que estão. Aí pelo menos um datilografado. Exatamente. Aqui, né? Não Vou sei mostrar qual, uma última parte aqui. não sei qual foi o processo. Eu sei que está assim, para saber. O senhor acompanhou tudo que foi dito nesse sentido e viu ligação com o que acontece hoje em Alagoas? Bom, você entenda que o Brasil era uma monarquia, né? Quer dizer, o poder vinha de Portugal. Né? O Pedro II foi fantástico, né? Foi um camarada fantástico. Ele deu apoio a tudo isso aí. Tudo. Inclusive tem um prédio lá em Jaraguá que ele se hospedava quando vinha a Maceió. Hoje é sede do IFAM. Ele se hospedava ali, Eu se hospedava ali em Jaraguá. em Jaraguá. Pois é, então conteúdo que merecia ter um carinho maior, né?
Eu acho que, veja bem, esse é um livro que você não pode esperar que a juventude atual vá correr em cima disso para pesquisar. Sim. Mas como você nota que muita gente vai ao instituto, às vezes quer um arquivo digitalizado, não tem, Sim. tem que fazer uma cópia ali às pressas, um negócio qualquer. Então eu resolvi fazer. Porque se um dia alguém quiser ver isso aí, até para ver família, antepassados, propriedades, tudo isso aí vai encontrar. Agora, o único local que eu acho que não poderia deixar de ter isso, chama-se Governo do Estado. Para você ter uma ideia, uma das falas aqui tem o mapa dos crimes cometidos na província de Alagoas nos últimos 3 anos. Tem tudo, rapaz. E aí isso daí é de 1859. Já faziam isso. Tá? Para se ter uma ideia, você telespectador, coube numa página. Hoje o relatório você entrega encadernado. Ontem... coube numa página, não vou mostrar esse detalhe. Coube numa página, um relatório de crimes de 3 anos. Isso é o que foi na cidade, né? Se você der uma olhada, só a título de curiosidade, em Porto de Pedras, em 3 anos, teve 11 homicídios. Em Atalaia, 4. Em Maceió, 23. Em 3 anos. Hoje a gente faz por ano 2.000 homicídios em Alagoas. É para você ver como o estudo comparativo é importante. Sim. Agora, outra curiosidade que você vê num documento desse é que, exemplo, você tinha uma cidade chamada Imperatriz. Acho que ninguém sabe que cidade é essa. Hoje mais. Isso é 1859, hein, pessoal? Você tem cidades como... Aí você tem as tradicionais, como Porto de Pedras, Porto Calvo, Santa Luzia do Norte, São Miguel, Penedo, Porto da Folha, né? Assembleia, Anadia, Poxim, Palmeira. Poxim existe, ainda hoje. Hoje Poxim é o que? Já é de Coruripe, né? Não sei mais. Creio que seja isso. A gente vai para um breve intervalo. Eu estou aqui com o Luiz Nogueira Barros, ele que é aposentado médico pediatra e escritor de contos, poesias, ensaios e um pesquisador por natureza. Estamos aqui falando de várias obras do Dr. Luiz Nogueira, entre elas a Falas, Relatórios Provinciais e Mensagens Governamentais, de 1875 a 1930. A gente volta já. Caraca, é muito peixe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse novo bioma, esse ecossistema único no mundo, pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda. Seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem. A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos.
Hoje, muitos deles estão disponíveis no site pnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Dr. Luiz Nogueira Barros, ele que é um escritor, um pesquisador, um médico pediatra aposentado. Estamos aqui falando de uma obra do seu Dr. Luiz, que é o Falas, Relatórios Provinciais e Mensagens do Governo de Alagoas, de 1835 a 1930. Eu parei aqui curiosamente, porque, exemplo, você tem um momento, Dr. Luiz, de um considerado o pai da administração moderna, chamado Peter Drucker. E ele diz o seguinte: a comunicação é um dos fatores mais importantes da administração. Aí você pega aqui a página 446 do livro de Falas, em uma das mensagens, me permita aqui só confirmar o ano para eu não errar, 1844. Chama Vias de Comunicação e diz: a construção de comunicações é sem dúvida o mais nobre e útil empenho do administrador, pela influência que pode ter sobre os progressos da civilização e riquezas do país. Digo, isso daqui está pelo menos 100 anos à frente de Peter Drucker, o pai da administração. É só uma amostra do quanto há de riqueza nesse material, né? E o Chacrinha já dizia, né? Quem não se comunica se trumbica, né? Não é o Chacrinha que dizia? Sim. E nesse sentido, uma pesquisa dessa também cabe não só aos estudantes, mas a um profissional de administração pública para entender o histórico de um... História do comércio em Jaraguá, tudo isso está aí. Tudo isso está aí, você encontra tudo que você imaginar. Me permita dar uma pausa aqui na fala de Falas, Relatórios Provinciais e Mensagens do Governo. Como tem sido nesses anos trabalhar a poesia, os poemas? Olha, o poema é uma coisa que você tem um lado muito pessoal, né? Por exemplo, eu tenho um livro de poesia que tem 20 poesias. Eu fiz umas 100, rasguei e 20 eu publiquei. Não é porque eu vivi com os grandes poetas de Alagoas, Cristiano Nunes Fernandes, Gonzaga Leão, o Zé Casado. Então, os melhores poetas de Alagoas, eu convivi de perto com eles todos. Ariete Vilela, que é minha colega. E eu sentia que sabia fazer, mas eu sentia muito aquém deles todos. Aí eu me retraí e fui fazer o que eu gosto, ensaio, né? Pesquisas, etc., mas nunca esquecendo a poesia. Porque a poesia, ela alivia muito a cabeça. Meu poeta preferido é Cecília Meirelles. Adoro Cecília. Augusto dos Anjos também, na minha juventude, né? Poeta pessimista, né? Sim. A gente gostava muito. Mas a poesia tinha uma essência realmente. Você acha que a poesia diminuiu em volume, eu acho que a poesia, ela... Nessa geração mais nova, a maioria virou prosa. Prosa poética com muito boa vontade, né? Mas você pega poetisa como Cecília Meirelles, quem faz mais uma poesia dessa? Quem é o poeta de hoje? De hoje? De hoje. Está vivo, produzindo, você acompanha, você lê? Não. Não tem? Não tem. Eu não acompanho nenhum. Podemos dizer que na geração de... Eu estou indo menos, nem tão longe, mas, exemplo, na geração de 10, de 20, de 30, de 40, de 50, de 60 no Brasil, você podia dizer que você tinha um escritor, um poeta, que você via com frequência. Muita frequência. Por exemplo, para não ser ingrato, você sobrou aqui o Lê do Ivo, de Alagoas. Lê do Ivo... Mas é da geração mais antiga, né? Certo. Mas os poetas daqui são os antigos.
os que eu ligo. Porque, Porque exemplo, essa se turma você nova, pensar hoje, você dos mais recentes, você tinha o Ferreira Goulart, um Edu Ivo... também morreu. É, Também todos morreram. É da turma Quem antiga. é o poeta atual? Quem a gente diz, esse daqui é um poeta do tempo atual. Vamos esperar a obra dele de poesia para ler. Eu confesso que na minha ignorância não consigo avistar. A poesia morreu? Não, a poesia não morreu. Porque a poesia, ela dá um sentido à essência da vida, à essência, à existência, né? Porque vida é um prazo que o Criador colocou na criatura. Existência não é a representação da vida nos vários segmentos da nossa vida, religioso, econômico, filosófico, etc. Agora, se você pegar uma poesia que depois que explica uma coisa não tem mais nada a dizer, está difícil de encontrar. Por exemplo, Cecília Meirelles. Canto porque a minha alma está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, experimento gozos e atormentos e atravesso. Esqueço esta. O senhor lembra de alguma sua? Lembro, né? Porque quando eu comecei a fazer, eu tive um problema muito sério, porque eu tinha uma clínica ali em Santa Maria. Eu era uma pessoa que... E veio uma questão política na minha vida por conta do meu cunhado. E depois dessa questão toda, é muito complicada para explicar, eu ainda fui preso. Aí um dia eu estava muito triste e deixei a clínica, fui para a avenida, tinha um posto de salvamento lá eu me sentei, passei 2 ou 3 horas meditando sobre minha vida. Quando eu terminei, eu escrevi um poema chamado Viagem. Vendi a clínica e fui para o Rio de Janeiro. Esse soneto na época foi muito sucesso, né? Não sei se devo dizer. Por favor, por favor. Eu digo assim, longa será por certo a estiagem. Fazem antever as nuvens e os ventos, que se encham, pois, as malas de viagem, que a vida exige assim nesses momentos. E é bom também que o viver tristonho, tal um corcel alado e renovado, salte do cerne universal do sonho e voe pelas planícies imaculadas. E que visões de cataventos e moinhos encontrem o sentido exato desse agora na selva de pedra dos caminhos. E mude-se, enfim, os sonhos de outrora que têm levado a vida aos descaminhos, a cada passo, a cada instante e hora. Publiquei, vim de minha clínica, fui para o Rio de Janeiro, passei 15 anos lá. Voltei a 38 atrás e foi quando eu retomei todo o meu projeto de... Como foi a vida no Rio de Janeiro? A vida no Rio de Janeiro foi muito boa. Eu fui extremamente bem recebido pelos meus colegas. Fui diretor de PAN, fui diretor de divisão médica. O principal diretor do meu PAN, doutor Malaquias, ele me deu todo o apoio mesmo. Me fez chefe de clínica, depois fui diretor de divisão, fui diretor, substituí. E aí no Rio eu fui morar no Novo Leblon. Eu inaugurei o Novo Leblon, edifício Moreto. De lá era um pulo para Campo Grande. Depois eu voltei e fui morar na Pedro Machado, ali em frente ao campo do Fluminense. Se eu pulasse, caía na piscina do Fluminense. Onde uma filha minha, a Valéria, que é médica, fazia natação e etc. E de lá eu tinha que vir embora. Já tinha tudo passado, estava tudo mais aliviado, né? E saudade era muito grande de Maceió. Aí tive uma companheira excelente, minha esposa,
São 60 anos de noivado, casamento, namoro, etc. E a gente está lá juntinho até hoje. Atualmente ela está muito doentinha, né? 80, vai fazer 81 agora. Não, tá certo, tá tudo bem. Mas é uma vida plena, né? Deixa. Isso transformou-se em poesia? Essa história virou algumas poesias? Essa história de amor virou alguns poemas? Não me lembro. Maria, perdi. Mas eu dei uma pausa até um tanto longa sobre os documentos, para a gente chegar a uma reta final aqui de reflexão sobre as falas, relatórios provinciais, mensagens do governo. Qual a sua expectativa? Esse é o volume 1. Qual seria o desejo do Dr. Luiz Nogueira Barros sobre esses livros? Olha, excelência, é o seguinte, eu quando fiz isso, a minha importância, a minha intenção era que esses livros, não é? Porque, por exemplo, o pessoal vai lá vão lá pessoas lá no Instituto Histórico. Vai pesquisar, não tem como pesquisar. Isso aí só saiu essa mesma, assim, tem duas somente feito, uma pela... Só o volume 1 e o volume 2. O volume 1, que é lá, uma e outro foi feito pela Palmeira, Penedo, como é o nome dele, meu Deus? Esqueço até o nome dele. É uma feito pelo... Fica a expectativa de mais 3 volumes e que o poder público possa tentar para isso. Não, o ideal era o seguinte, que a biblioteca, não sei quem, que publicasse essas coleções, né? Que é para ficar aí como documento. Muito bem. Tá entendendo? Dr. Luiz Nogueira Barros, médico pediatra aposentado, escritor, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, membro da Academia Alagoana de Letras. Quero agradecer bastante a entrevista dada, deixar a TV Assembleia sempre de portas abertas. Olha, eu sabia que ia ter alguma dificuldade nessa entrevista. Sabe por quê? Porque é diferente. Se eu fosse falar só de mim, mas estou falando de um assunto que é difícil de você, né, ter muita paciência, controlar muito para fazer, né? Aí eu digo, eu vou de qualquer maneira, porque... Mas foi ótimo. Pelo ótimo. menos... E eu peço já que o senhor volte e a gente marque. Agora, faça o seguinte, veja se é possível. Eu deixei com a Gorete o projeto, eu deixei livro todos prontos. É só pegar e mandar para a imprensa e fazer isso. E viabilizar. Viabilizar. Se chegar lá lá em cima, como é aquele negócio que é do governo? Lá em cima. Na CEPAL, no imprensa oficial. Pronto. E viabilizar. É só lá. Verdade. Eles fazem aquilo na hora. Muito obrigado, viu, doutor? Tá bom, muito obrigado. Você desculpa uma certa inquietação, é porque o tema realmente é inquietante, né? Claro. E a gente não sabe você fazer um trabalho que eu levei 5 anos fazendo, para você conseguir sintetizá-lo em meia hora de entrevista. É verdade. É impossível. Verdade. Mas o senhor vai voltar e a gente vai falar mais sobre isso. Muito bem. A gente volta já com o programa Ponto de Vista. Terminou? A igreja está envolvida na superação da AIDS desde o início e de muitas maneiras. Casas de apoio e centros de convivência estão sob o seu cuidado. Agora somos chamados a contribuir informando a população sobre a necessidade do diagnóstico precoce para o HIV. Precisamos orientar as pessoas a procurar o serviço de saúde e fazer o teste de HIV mesmo sem ter sintomas de doença.
Com a ajuda da Pastoral da AIDS, apoio do Ministério da Saúde e Unesco, preparamos uma campanha nacional com o tema Cuide bem de você e de todos os que você ama. Faça o teste HIV. Haverá materiais disponíveis para televisão e rádio. Basta solicitar gratuitamente a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Folhetos e cartazes impressos para distribuição nas paróquias estão disponíveis em todas as dioceses. Para cumprir o mandato de Jesus, que nos pede para cuidar da vida, convida todos, bispos, padres, agentes de pastoral e leigos engajados, a se envolverem nesta campanha. Meu irmão e minha irmã, cuide bem de você e de todos os que você ama. Faça o teste HIV. Caraca, é muito peixe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse novo bioma, esse ecossistema único no mundo, pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda. Seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Agora aqui comigo, Paulo Mendonça Júnior, fotógrafo. Muito obrigado, Paulo, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a gente você. falar sobre fotografia numa TV que é a fotografia em movimento é sempre importante. E geralmente quando eu trago um fotógrafo para falar aqui, eu gosto de começar já chamando a foto, porque eu acho que nada melhor do que você conversar sobre o produto. E comentar. E comentar. E comentar. Vamos olhar a primeira foto? Vamos. A gente já pode dar uma olhada? Bom, essa foi a minha primeira foto mesmo. E foi um casal de amigos, Thiago Marques e Laís. E foi quando eu comprei meu equipamento, já tinha feito o curso, né, de fotografia. E foi meu primeiro registro, literalmente, meu primeiro clique. E tenho até hoje que ganho essas curtidas até hoje. Acho que para mim foi um dos registros mais importantes da minha vida. Como é aproveitar o pôr do sol e explorar as sombras? Bom, é um pouco difícil, porque você fazer a questão que a gente chama de... Eu esqueci o nome agora, que a gente bota as pessoas em sombra, é um pouco difícil. No dia, nesse dia eu consegui até com um pouco de sorte. Porque depois eu fui tentar fazer essas fotos e foi... Porque eu fiz o curso muito tempo antes de comprar minha câmera. Fiz o curso, por exemplo, acho que eu fiz o curso em 4 anos e 4 anos depois eu peguei minha câmera. Então foi bem difícil conseguir ter um resultado porque tinha esquecido de quase tudo. Da prática. Né? Exato. E aí, quando eu me dou conta, eu consegui registrar esse momento. Mas Como foi o desafio? Como foi a exploração disso? A exploração foi várias vezes, tipo, Thiago, segura a Laís aí, fica segurando a Laís. Pô, não aguento mais não, segura aí, cara, segura aí. Mas consegui o resultado que eu queria, né? E foi difícil, confesso que foi difícil. Mas agora não, agora com prática. Mas aí vem o tal de fotometria, né?
A prática da fotometria. A fotometria você tem que botar o ponto certo no que você quer focar e depois você fica sombreado. Ou seja, a fotometria tem que estar no sol. A fotometria, quando você tem uma câmera, ela tem uma régua. E o ponto principal ela tem que estar no meio do ponto, no meio. E aí é o ponto que você quer. O pôr do sol é nada mais nada menos que isso. Você pontou a fotometria no sol. Sim. E ficou aquela sombra. Fica aquela sombra e esse amarelado mesmo. Essas fotos que eu normalmente faço, ela não tem tratamento. Elas são as fotos naturais. 100% naturais. Eu não gosto de muita coisa, não gosto de muito efeito. Eu sou um fotógrafo um pouco arcaico em relação a isso. Não curto muito isso. A minha irmã mesmo, Paula Mendonça, ela mesmo me critica pra caramba. Você tem que explorar mais o Photoshop, você tem que explorar mais os efeitos do Photoshop. Mas eu não gosto, é uma questão minha. É uma característica minha. E as fotos que eu selecionei para o programa agora, vocês vão com a maioria das fotos que tem, a maioria preta e branca e a maioria natural, 100% natural. A gente vai ver mais uma foto. Vamos conferir a segunda foto que a gente pode analisar. Pronto. Essa aí foi foto, a gente chama de foto em exposição. A câmera tem que estar num tripé em uma determinada exposição. E para pegar esse movimento aí, no caso, foi um pouco difícil. Porque a foto de exposição, ela precisa de pouca luminosidade. E nesse dia aí tinha luminosidade do poste, que era próximo a essa árvore aí, e no caso, o pôr da lua, que a lua estava se pondo nesse momento aí. E foi bem, assim, não foi difícil, mas para você conseguir esse resultado, você precisa de realmente um tripé. Porque o tripé, ele vai te ajudar a não tremer a foto. E programar para bater. E programar para bater, exatamente. Normalmente eu faço com controle. Eu comprei um controlezinho, foi quando eu comecei a explorar. A gente chama de controle de time-lapse. E esse controle você programa até a velocidade dela, até a velocidade da câmera, a velocidade do diafragma, a velocidade de quase tudo. E aí nesse dia, se eu muito me engano, foi no quintal da minha casa. Tem essa árvore aí, que hoje derrubaram. Fiquei triste pra caramba quando derrubaram essa árvore, porque vira e mexe tem um pôr do sol ali. E eu geralmente gosto de registrar esse pôr do sol. Eu sou apaixonado por natureza, desde já. E aí, quando eu consegui, quando eu subi, na verdade eu subi no quarto e vi essa cena, eu falei, não, tem que registrar essa cena. E o fotógrafo, ele é meio que, quando vê a cena, ele tem que ele meio que frisa a cena. A gente fala que o fotógrafo tem o poder de parar o tempo, né? E quando a gente olha, aquela cena ali é foto. Tem uma foto que eu selecionei, é justo o que eu estou falando. É um pôr do sol e é uma procissão. Nível de dificuldade altíssimo, porque a imagem está andando, a imagem de Nossa Senhora Imaculada da Conceição está andando, e eu tive que meio que correr para pegar a cena. O pôr do sol está atrás e a santa está bem aqui. Então, esse é o famoso, a foto... Estava ali ainda agora. E, essa aí é do show do Celebration. Depois a gente comenta sobre ela. Mas é uma foto que está o pôr do sol e a Nossa Senhora Imaculada da Conceição. Ela aí. Ela tem um grau de dificuldade enorme, porque a imagem está em movimento, a velocidade da câmera tem que estar no movimento bom, né? Porque senão você acaba borrando a foto e também estourando, porque o sol está entrando na lente. É perigoso isso. Eu aconselho a quem for fazer isso, só quem tem um pouquinho de mais de prática, porque você precisa ter um filtro na lente. Normalmente eu uso um filtro, como que você fala? Um filtro artesanal. Eu pego papel e boto na lente, porque não é questão de recurso, não. É questão de, na hora mesmo, tá ali, tira, arranca, acabou. Então essa foto ali, pra mim, eu não resisto, por incrível que pareça, é a primeira vez que eu tô mostrando, eu não publiquei ela. Mas tá aí, essa foi um grau de dificuldade, tanto que se você for prestar atenção, só a imagem tá focada, ensombreada, e atrás tá desfocado. A outra foto que a gente seguiu, a gente estava mostrando, foi a do show do Bel. Do show do Bel. Você tem personagens que às vezes ficariam sem tanto destaque por causa de um show, mas é bem destacado no Celebration, não é isso? Exatamente. Ali foi o seguinte, esse aí eu fui contratada para fazer
uma transmissão pelo Celebration. E eu não resisti, levei minha câmera, lógico, né? Gustavo Sarmento estava aí também nesse dia, meu professor, um grande abraço. E nesse dia, por incrível que pareça, esse casal, que eu não vou citar nomes, né? Esse casal se beijou no exato momento. E estavam se beijando em vários momentos, e justo na hora da música, sou 100% você. E peguei minha câmera já estava montada, lógico, né? Já estava esperando o momento correto para fazer uma foto do Bel. Peguei minha câmera, vi o momento, subi numa cadeira, falei, vou registrar esse momento. E registrei. E essa publiquei. Essa até hoje eu ganho curtidas no Instagram. E o Instagram hoje, você usando a hashtag, você ganha curtida de quase todo o mundo. Mundo, literalmente. Tipo, eu tenho comentários nessa foto no meu Instagram de pessoas de fora, de Portugal, até mesmo do Japão, que eu não entendi lá, mas tem lá. Não entendo mandarim, mas tá lá. Tem um comentário lá. Essa publiquei, essa tá muito legal. Essa eu ganhei uma repercussão muito boa nessa foto. E eu sou muito grato a esse casal. Eu dei a foto à menina, no caso, né, a senhora. E ela, tipo, que foto, né, pra não dizer palavrão, que foto, não sei o que, e tal. Foto legal. Foto legal. e até hoje, eu admiro demais essa foto, eu gosto demais. A gente está indo para o nosso intervalo, eu estou aqui com o Paulo Mendonça Júnior, a gente vai para um breve intervalo, a gente volta para falar mais sobre fotografia. A gente volta já. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é ter o que comer. Muito triste aqui, sem água. Porque eu não estou comendo quase, eu como bem pouco. Já estava sem nada, né, praticamente, quase no final do mês, aí vai acabando tudo. Fico muito feliz, né, que nós recebemos essa cesta e vamos se alimentar com ela. Quando a LBV chamar, diga sim. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o fotógrafo Paulo Mendonça Júnior. A gente falando sobre fotografia, a gente viu que as primeiras a gente falou um pouco de contraste, primeiro plano, segundo plano. Vamos mostrar mais algumas fotos para a gente comentar sobre isso? Vamos ver. A gente aproveita para dar uma olhada. A gente fez uma seleção de fotos. Isso aí foi no Vozes pela Paz. Uma das coisas que eu mais gosto de fotografar é show, que tem uma expressão. Para mim, o Ibana Rocha, nesse dia, ele se entregou à música, que foi falando sobre Luiz Gonzaga, a história de Luiz Gonzaga, e me faltou o nome agora, de um outro cantor que faleceu também. E ele se entregou nesse show. Como eu disse, o fotógrafo tem o poder de parar o tempo. Ele ficou bastante, acho que orando, rezando por Nossa Senhora, sei lá, algo do tipo. E vi essa cena, não aguentei, registrei, dei o clique e o contraluz atrás ficou perfeito, essa foto. Próxima foto. Meu primeiro newborn. A mãe do bebê, no caso, né? E a dona do cachorrinho ao mesmo tempo, tem um Instagram desse cachorro. E porque queria fazer uma foto com o cachorro beijando o bebê. E a mãe, super contra, porque o cachorro não pode, porque o bebê é recém-nascido, que não sei o quê. E aí foi quando a mãe deu as costas, falei, pega o cachorro. Pega o cachorro. A fotografia dá bem um pouco de rebeldia. De rebeldia, exatamente. Eu gosto de rebelde. Próxima foto. Aí foi no Café de la Musique, no pré-Réveillon, Samuel Rosa.
Um dos momentos também que eu gostei pra caramba de ter registrado. E o que mais me chamou a atenção é realmente o contraluz, né, que tem aquela luz ali, e o público aplaudindo. E realmente o primeiro plano não é as mãos, que por incrível que pareça ali no exato momento é. Mas não, o primeiro plano é o Samuel Rosa, focado 100%, e as palmas desfocadas. É uma das fotos também que eu ganho curtidas até hoje no Instagram. Foi publicada em novembro do ano passado. E ganho curtidas até hoje. E pouco tratamento, né? Pouquíssimo. Eu não... Tem um Instagram que eu admiro demais a criatividade dele, que é o Gilmar Fotos. Admiro demais a criatividade dele, demais. Mas eu não gosto da forma que ele usa o Photoshop. É uma característica minha, não estou criticando ele. É uma forma minha de usar minhas fotos. Eu não gosto de Menos usar... intervenção possível. Menos intervenção possível. Eu acho o quanto mais natural possível. Próxima foto. Isso aí foi para uma sandália alagoana, inteiramente alagoana, que está entrando no mercado brasileiro. Chegou em São Paulo agora há pouco tempo, a Spaflex. E eu estava na Praia do Gunga, quase perdi essa minha sandália. Tony tá me devendo uma sandália, que o Tony é o marqueteiro da Spaflex. Ele me pediu uma foto da sandália. E como sempre ousado, como sempre rebeldia, deixei minha sandália perto da onda bater. Quando a onda bateu, eu fiz esse registro. A gente tem mais uma foto. Também essa aí já mostrou. Já colocou. Nossa Senhora. Tá. Isso aí já vinha a ousadia, né? Isso aí foi perto da Praia do Gunga. E por incrível que pareça, isso aí foi 3 horas da tarde. E Praia do Gunga, hora do rush. A galera tá voltando da praia essa hora, esse exato momento. Se não fosse o casal, eu ia ser atropelado e perder meu equipamento. Porque foi no exato momento que tava passando um carro atrás. E não buzinou nem nada. E foi difícil de fazer essa foto, porque não tenho os stories no momento, mas no meu Instagram eu registrei todo momento. Tipo, vamos tentar fazer a foto, E toda hora passando carro, e estrada, né? Isso aí é justo na parte que a estrada tá liberada a fazer 100 km por hora. Então, foi uma ousadia. Eu deitei no chão, literalmente. Deitei no chão, peguei, foquei no casal e registrei esse momento. É um pré-casamento. Pré-wedding. E próximo, eu selecionei a foto do casamento, que pra mim acho que também... A gente vai conferir agora, procurar essa foto do casamento. Foi uma foto preto e branco, que a noiva tá entrando na igreja. É uma foto bem bonita, que tem a sequência, né? Que começou no pré-casamento e... faz todo o acompanhamento. Faz todo o acompanhamento. Eu normalmente, quando vou registrar casamento, eu registro pré-casamento, a noiva se arrumando, dia da noiva, no caso. Pronto, esse aí. Isso aí foi São José da Laje, na igreja catedral de lá. Uma das igrejas mais bonitas que eu já vi em Alagoas. E na verdade, é como eu gosto de fazer. Tipo, a noiva tá se preparando, estava nervosa. Ela olhou assim e deu clique. Eu não imaginava que ela ia ter esse movimento. Mas foi lindo esse casamento, a cerimônia foi muito bonita. A gente tem mais algumas fotos? Tem. Selecionadas, vamos conferir. Sim, isso aí foi uma ousadia que eu consegui fazer, né, com a Ana Padilha, isso. Ela pediu umas fotos e tal, para se promover como modelo e tal. E eu usei até a hashtag do Gustavo Sarmento, Elas Sem Tarjas. Tem mais alguma selecionada? Tem essa daqui da Fernanda, Fernanda, né? Guimarães, do Maceió Verão. Ela é apaixonada por essa foto. Por incrível que pareça, a irmã dela é fotógrafa, Mônica Guimarães, todo mundo sabe. E a Mônica Guimarães comentou nessa foto, eu falei, agora eu sei que a foto tá bonita. Que admiro demais o trabalho dela. Também é questão do time, você bate muitas fotos, você espera para poder o clique perfeito, como é tudo? Na verdade, é como eu disse, o fotógrafo ele tem que ter o dom de imaginar a imagem antes do clique. A Fernanda Guimarães, esse show, no meu Instagram tem uma sequência de fotos dela. E ela teve uma sequência, ela se entregou ao show, como o Bruno Palagami. Quando ele vai entrar no palco, ele se entrega no palco, com o bandolim dele, ele se entrega. A Fernanda Guimarães fez o mesmo. A Fernanda Guimarães, ela se entregou nesse show, ela fez uma perfeita... Tem a foto a foto da Cláudia Leite, exatamente. Isso aí foi no Maceió Verão também.
Isso aí foi no primeiro dia. Você vê, a mão dela tá um pouco borrada. A iluminação não foi muito favorável para mim, mas por conta da velocidade. Então, para ter esse momento, eu tive que borrar um pouquinho o movimento da mão dela. Esse show também foi legal, porque eu consegui ter acesso ao palco, que coisa que é difícil você ter acesso ao palco num show como Cláudia. No show da Cláudia, um show como do Léo Santana, que eu consegui ter acesso. E ela olhou, veio pra perto da minha câmera, tem umas fotos que ela tá olhando pra mim, bem na hora que eu dou o clique, bem legal mesmo. E voltando ao assunto da Fernanda Guimarães, ela teve uma hora que ela fez isso, essa cena, só que ela tava olhando, rindo pro maestro dela. Aí foi quando eu subi para registrar esse momento dela rindo pro maestro dela e o maestro olhando para ela. Só que ela fez como se estivesse tocando guitarra. E o público atrás ficou, para mim, acho que ficou clique. Quando eu olhei a foto, assim, falei, putz, para não dizer outra palavra, consegui meu clique perfeito. Pois bem, eu tô aqui com o Paulo Mendonça Júnior, fotógrafo. Queria que você definisse para a gente chegar a um pensamento, o que é a foto para você? O que é a foto? É como eu disse aí, quase a entrevista toda, é o poder de parar o tempo, poder de registrar o momento único da sua vida. Um casamento, por exemplo, na hora do beijo, você parou aquele momento. Na hora da água caindo, aquela gota caindo e você vê aquele efeito da água com outro pingo se completando, é um poder de parar o tempo. Eu acho que para mim a fotografia, ele tem um poder de registrar aquele momento único que você vai guardar para o resto da sua vida. Não é qualquer pessoa que, eu sou fotógrafo, eu sou fotógrafo. Acho que o fotógrafo tem que ter o dom de imaginar a imagem antes de apertar o clique. E quando existe questão de salvar a foto, por exemplo, a foto que você planejou durante muito tempo, de repente um fator externo, clima, luz, não agradou, tem como salvar a foto? Tem. Aí a gente se usa o recursos do Photoshop. Aí eu concordo realmente com esse recurso. Mas qual é o limite? Tem uma foto que eu acho que eu selecionei, não sei se eu selecionei. Pronto, é o da lua que eu selecionei. Aquela foto saiu escura para mim. Acho que o limite é quando ela começa a dar grão. Começa a granular. Tem fotógrafos que adoram. Equipamento, qual você usa? É uma Canon T4i, lentes, várias. 24-70, 70-200, 18-55, que a 18-55 está aposentada já. A 18-200 e a 50mm. Você falou do filtro de papel. Que filtro é esse? Filtro de papel, vamos lá. Filtro de papel você pega, sabe, eu não sei dizer o nome correto, mas tem um papel que você compra na papelaria que ele é transparente. Tipo fumê. Certo. Pronto, fumê. O que você bota no carro, que é o Sufilme. Você pode usar também. Você pode pegar o Sufilme, bota num filtro redondo, algo do tipo, você coloca na frente dele e você pode acoplar na lente. Ele fica perfeito também para esse tipo de foto. Você não estraga o espelho da sua câmera e ao mesmo tempo sai uma foto bacana. Mas para isso, para você fazer uma foto no praticar, você precisa ter muita prática para isso. Tem que estudar bastante. Mais prática. Estudar, você vai estudar o básico, que é velocidade, o triângulo do fotógrafo, né? O triângulo da fotografia, perdão. Diafragma, velocidade e ISO. Você tem que saber esses três. Do que o ISO faz, quanto o ISO maior, mais escuro, mais em compensação, menos grão. Quanto maior o ISO, mais clara a foto. Quanto menor o ISO, mais escuro. A velocidade é a mesma coisa. Quanto maior a velocidade, mais escuro. Quanto menor, mais clara a foto. Pois bem. Paulo Mendonça Júnior, muito obrigado. Obrigado a você. Agradeço também a você pela audiência. Espero uma próxima oportunidade. Até mais.